When an irresistible force such as you meets an old immovable object like me, you can bet as sure as you live. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine, don't say no because I insist. Somewhere, somehow, someone's gotta be kissed. Sejam todas bem-vindas, minhas caras ovelhas negras. Sinto muito que vocês tenham que me ouvir cantar. Essa foi a Something's Gotta Give, do grande, do único Sammy Dave Jr. Meus queridos e minhas queridas, é isso mesmo. Eu resolvi dar uma caprichada na introdução dessa vez pra vocês. Esse foi o Jake Janeiro cantando uma das suas músicas antigas favoritas pra vocês. Pra dar uma balançada aqui nos seus pés antes de nós começarmos o nosso podcast. Aliás, karaokê não é um mau lugar para um encontro, tá legal? Mesmo se você canta tão mal quanto eu, não tem problema. Jake, o que você gosta de fazer além de correr atrás de rabo de saia? Bom, eu gostaria muito de aprender a cantar, não é? Eu gostaria. Está nos meus planos, um dia eu o farei. Um dia o farei. Mas enquanto eu não o faço, eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é uma dúvida muito comum que muitos homens têm, que é a seguinte: eu estou abordando uma garota mais bonita do que eu, na rua, no metrô, no café, etc. Uma garota que, com certeza, tem outras opções, está inundada de opções, né? E entre essas outras opções tem homens mais altos, mais bonitos e mais ricos do que eu, né? Como é que ela vai me escolher? Por que ela me escolheria, né? E se você já tem experiência nisso, você pode se perguntar: nossa, olha essas garotas que eu consegui fazendo the game, né? Que provavelmente não conseguiria em uma situação normal. Como que eu consegui ela? Como é que isso funcionou? Né? De onde que veio esse valor para explicar essa diferença, né? Senão você pode acabar achando que a sedução é um grande esquema e você está fazendo uma grande enganação, mas não é bem assim, né? Você está entregando o valor de uma outra forma. Então, como é que um cara que é mais baixo, mais feio e tem menos dinheiro consegue entregar mais valor de uma forma alfa para uma garota bonita do que esse outro cara, né? Que objetivamente, no papel, tem um valor sexual de mercado maior, né? Como é que ele consegue fazer isso? É isso que nós vamos discutir nesse podcast aqui. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o contexto no qual você conheceu a garota importa muito, né? Então, importa no sentido mais fácil de você entender isso, por exemplo, é uma questão de status, de você entender a importância do contexto, né? Se ela te conhece, você é o professor dando aula, ou você é o cantor da banda na balada, né? Você está numa posição de status, claro que isso vai afetar a sua atração versus o mesmo cara conhecendo a mesma garota no supermercado, por exemplo, né? Então, o contexto informa muito do quanto ela vai ver valor em você, como ela vai experienciar você. No final das contas, como um sedutor, você está vendendo uma experiência, certo? Você está vendendo uma experiência emocional. E o contexto, ele vai mudar muito de como você impacta isso, tá? E a questão do status é um exemplo simples para você entender como o contexto é importante. Mas você não precisa usar de status para se beneficiar de um contexto positivo. E é isso que eu vou falar aqui, né? De um nível maior, mais elevado de jogo, ok? Em que o contexto ele vai ajudar a definir, em grande parte, a metanarrativa da sua interação, né? Quem tem mais valor, quem tem mais afim de quem e tal, que tipo de cara é você, né? Você é o tipo de cara que deveria correr atrás dela, ou você é o tipo de cara que ela deveria correr atrás, né? Então tudo isso vai ser definido pela metanarrativa e vai influenciar toda a dinâmica da sua interação. E é por isso que você consegue, mesmo se tiver um outro cara mais alto, mais bonito e mais rico do que você, apresentar mais valor, tá? Porque o mundo está cheio de mesmice, de tédio, de dor e de tristeza, né? Como disse o comediante Doug Stanhope, o tédio é uma doença, né? E ele tá falando do alcoolismo dele. Ele fala: eu tenho um problema? Não, querido, eu tenho uma solução, né? Ele fala: o tédio é uma doença pior do que o câncer, né? Eu tenho uma solução. Então,
tem muitas garotas entediadas e taradas por aí, né? E esse é seu demográfico principal quando se trata de sedução, certo? Uma garota entediada e tarada é exatamente o que você está procurando. Então, você vai estar essencialmente tentando satisfazer uma fantasia, né? E para isso é importante você parar para pensar o que as mulheres querem, ok? Além do óbvio, o óbvio você já sabe, né? Eu não tô aqui para te falar do óbvio. Você não vem ouvir o podcast do Jake Janeiro para ouvir o óbvio, para ouvir seja alto, vá na academia, ganhe mais dinheiro, se vista bem, clareie seus dentes. Você já sabe disso, né? Se você faz isso ou não, são outros 500, mas você já sabe disso, ok? Você vem no podcast do Jake Janeiro para ouvir o que você não sabe, ok? E é disso que nós vamos falar hoje, muito bem. Então você quer satisfazer uma fantasia. E como é que você vai fazer isso? Bom, você tem que entender o que as mulheres querem, qual a fantasia das mulheres, né? E para isso pode ser útil, primeiro, você pensar na sua própria fantasia, ok? Então, qual que é a fantasia masculina? Simples. Olhe para os filmes e livros que os homens veem e leem. Então, olhe para os filmes de super-heróis, né? Olhe para Homem-Aranha, por exemplo. Então, o cara, ele era um nerd lá, perdedor, foi picado por uma aranha, ganhou superpoderes, começou a salvar todo mundo, virou um cara influente e poderoso e aí conseguiu a garota, né? Olha para os mitos desde antigamente, vai lá, o herói mata o dragão e salva a princesa, né? Temos a versão nova disso no Shrek, que é uma versão adaptada para os tempos atuais, né? Mas esse é o mito essencial do homem, é a jornada do herói, né? Você se torna um homem, você triunfa, você conquista e aí você consegue a garota, né? Esse é o mito do homem, né? Então se você vê esses filmes de comédia romântica, não é comédia romântica, mas esses filmes masculinos que tem aquele nerd que consegue a garota no final, né? Geralmente ele passa por uma transformação. Ok. Tem aqueles também falsos em que ele consegue a garota apesar de ser quem ele é, né? E tem umas fantasias masturbatórias desse tipo, mas em geral você vê que a fantasia arquetípica é essa fantasia da jornada do herói, tá? Do monomito do herói, beleza? Como Joseph Campbell notou no livro dele O Herói de Mil Faces, tá? Em que ele pegou os mitos masculinos de várias culturas e meio que destilou para essa uma grande estrutura única dos mitos. Muito bem. Então agora você entende a sua fantasia ali, certo? Então, você pode chegar em casa e assistir Duro de Matar e assistir John McClane salvando o país dos terroristas e ficando com a garota no final, né? Ou você pode ver o James Bond salvando a Inglaterra dos terroristas e ficando com todas as garotas ao meio do caminho, né? Então você tem esse mito, você assiste, você consome essa fantasia e isso te excita, né? Porque você se coloca no lugar do James Bond quando está assistindo o filme, quando está lendo o livro do Sherlock Holmes, James Bond, etc, etc, etc. Muito bem. Então essa é a sua fantasia, certo? E nós tentamos viver essa fantasia na medida do possível, não é? É claro que a realidade nunca é como a fantasia é exatamente, né? Você não pode comprar uma arma e sair por aí atirando nos terroristas. Não é assim que a vida funciona. Você não é o James Bond, né? Mas você pode chegar mais perto disso. Você pode ir num stand de tiro praticar, você pode ir jogar paintball, você pode ir fazer uma viagem, né? Então você assiste Indiana Jones e você vê ele fugindo da pedra gigante e fugindo dos índios, lutando contra os inimigos deles para pegar a coroa do rei Inca, blá blá blá. E aí você não pode viver a mesma aventura, mas você pode comprar uma passagem de avião para a mesma localização lá de um templo Inca ou Maia, né? E visitar aquele templo, certo? É melhor do que ficar em casa assistindo Indiana Jones, não é? Não é exatamente a mesma coisa, mas é tão perto quanto a realidade chega em muitos casos. Então você está vivendo uma versão possível daquela sua fantasia na sua vida, né? Isso é um valor, por isso que você trabalha e vende o seu tempo para poder comprar essa experiência, né? E é uma experiência da qual você sempre se lembra. Então a experiência tem o valor, certo? Muito bem. E as mulheres, então, qual seria o equivalente desse monomito do herói para as mulheres? Bom, muito fácil, só você ver o que as mulheres ouvem e o que as mulheres assistem, né? Romances, principalmente romances, né? Romances são pornô feminino, como já foi dito aí, né? 50 Tons de Cinza, Crepúsculo, é o pornô feminino, né? Seja das garotinhas ou das mamães, é o pornô feminino. E tem um livro que eu esqueci o nome, em que são escritores famosos de romances femininos descrevendo qual que é a estrutura das histórias que eles escrevem e por que elas fazem sucesso, né? E eles escrevem basicamente duas estruturas de história.
a estrutura A, em que basicamente você tem uma mulher jovem, bonita, inocente, e ela está prometida para se casar com um cara que é um macho beta, provedor, um bom partido, um pilar da comunidade, né? Mas ela sente que ela está destinada a coisas maiores, que ela tem um espírito aventureiro que não foi capitalizado, né? E aí ela tem um encontro ao acaso com um homem perigoso, um homem aventureiro, e ela se sente muito atraída por ele, mas nada acontece. Ela também tem um pouco de medo dele. E cada um segue seu próprio caminho. Mas ela não para de pensar naquele momento. E aí, por acaso, ela se encontra de novo com ele. Né? E aí ela não resiste aos seus charmes e ela se entrega a ele. Né? E depois disso ele se mete em problema, porque ele é esse homem perigoso e aventureiro, e ela, com seus charmes femininos místicos, consegue resgatá-lo. Ele vê o valor nela que ele nunca viu em nenhuma de suas muitas outras amantes, e eles acabam se casando, né? E ela consegue domar o bad boy. Essa é a fantasia número 1, número A. E a B, a fantasia número B seria ela, uma menina bonita, inocente, jovem, se muda para uma cidade nova, conhece um macho alfa local, né? Que é o macho alfa literalmente o estilo de líder, né? Um cara bacana, um cara bonito, líder do grupo dele. E eles começam a ter um relacionamento, né? A transar. E aí ela conhece um outro macho alfa, que também é muito charmoso, líder de um grupo, etc. E eles também começam a transar. Mas aí ela descobre que os dois são líderes de facções opostas, né? Uma à outra. E aí ela fica dividida, será que eu gosto mais desse alfa ou daquele alfa? E aí ela tem que decidir com qual dos dois ela vai parar de transar e com qual que ela vai casar. Essa é a saga Crepúsculo pra você, muito bem. Os lobisomens versus vampiros, o líder dos vampiros e o líder dos lobisomens, né? Homens perigosos, aventureiros, líderes das suas facções. Muito bem. Então, essas são as duas estruturas da fantasia feminina, né? E aí, uma vez que você entende isso, você consegue pensar em como entregar essa fantasia, né? Então, uma sedução bem feita é a oportunidade de viver uma versão desses romances na vida real, tá? E você ser capaz de entregar essa experiência competentemente é um valor por si só. O The Game funciona melhor quando você pode fazer a mulher sentir que está vivendo um desses romances, tá? Se você não conseguir fazer isso, você vai depender muito dela ir com a sua cara, dela ir com o seu jeito e das suas agendas baterem e da sorte, essencialmente jogando jogo de números, né? Mas se você conseguir gerar esse efeito, você se torna especial, porque vocês estão os dois atuando juntos, como estrela e co-estrela no seu próprio romance, né? O Nick Krauser tem uma metáfora muito boa para explicar como você consegue gerar esse valor, mesmo sem ser esse alfa no papel, né? E o exemplo dele é justamente esse. Ele dá um exemplo que vai ser o Nathan Drake, da série de videogame Uncharted, né? E que o avião dele cai numa montanha no México, né? Ele tem que achar um tesouro escondido num templo dos Incas ou sei lá o quê. E aí ele vai lá, escala a montanha e acha um negócio que você não pode viver isso na vida real, mas você pode comprar uma passagem, né? E ir até lá. E aí a grande sacada dele é falar, bom, quando você chega lá e você tá no pé da montanha Inca e tá lá o guia turístico, desde que ele consiga te conduzir de forma competente pela jornada, né? No mundo Inca, você se importa com quem ele é, o quão bonito ele é, ou etc? Não. Né? Não importa. Porque o valor que ele está trazendo é através da experiência que ele está proporcionando e não sobre quem ele é essencialmente. Né? E é mais ou menos pelo mesmo motivo que a sedução funciona. Né? Então, você ser capaz de conduzir ela para uma sedução bem realizada, uma sedução competente, é uma forma de valor em si mesmo. E essa é a grande lição. É por isso que você consegue entregar mais valor de uma forma alfa, mesmo sendo mais baixo, mais feito no menos dinheiro do que um outro cara. Se você conseguir entregar essa experiência. Por isso que o contexto importa. Né? Quando você para, garota, é um momento de filme. Você fala, ei, você, isso, você. Aí você para a garota e você fala, não, porque eu tava indo tomar cerveja, mas aí eu te vi e decidi falar um oi. Porque você tinha essa vibe muito, muito maluca, assim. Você parece suspeitamente feliz por uma terça-feira à tarde, no meio da quarentena. Você parecia que tinha acabado de voltar de uma viagem, que você estava dançando tango na Argentina e você estava pensando o que você ia aprontar em seguida, assim. Você tinha uma vibe muito aventureira, interessante. Então decidi falar um oi, né? Então você cria um cenário de filme
Você cria um cenário em que você aperta o gatilho daquele romance que ela leu na cabeça dela, em que o cara esbarrou com ela no supermercado, etc, né? E aí começou esse romance, certo? Então você quer capitalizar nessa fantasia, da forma como você se veste, da forma como você age e tal, você vai ser a sua versão disso, é claro, né? E de novo, você não precisa ser tão bonito quanto o cara no filme, ou ter tanto dinheiro quanto o cara no filme, porque é uma fantasia, e é uma versão da vida real daquela fantasia, mas você deve conduzir ela de forma competente através da sedução, como na fantasia, né? E é quase como se você fosse duas pessoas, né? Por um lado, você é o bad boy da fantasia, que é um bad boy perigoso mesmo, e por outro lado, você é um cara legal que tá assistindo o filme junto com ela, né? E ela sabe que ela pode dar o pause a qualquer momento se ela não quiser assistir o resto, né? Então você tem o conforto e a atração ali junto. Então é uma fantasia mesmo que você está vendendo, né? Então nesse sentido é uma performance. Não quer dizer que você não esteja sendo você mesmo, você deve ser você mesmo, né? Mas é uma questão de marketing, da dança da sedução, né? Todo animal tem a sua dança de sedução, nós temos as nossas, né? Você tem espécies de pássaro, por exemplo, em que existem diferentes estratégias de sedução, né? Você tem em muitas espécies de pássaro em que alguns machos, a estratégia deles é passar o inverno construindo um ninho muito bom. Então ele pega vários galhos, argila e constrói um ninho muito grande, muito bonito, cheio de comida, né? E ele atrai as fêmeas pro ninho dele dessa forma, né? E você tem machos da mesma espécie que passam o inverno aprendendo a cantar. E aí eles cantam belas canções e as fêmeas saem desses ninhos para ver de onde está vindo aquela bela canção. Acabam engravidando dos pássaros cantores e depois voltam pro ninho grande do pássaro provedor, né? Tá aí a metáfora muito clara para você. E a ideia é que você conduzir ela através dessa sedução de forma competente é como você cantar uma bela canção, né? Não é uma coisa que no papel você viria macho alfa, talvez, no papel, mas na prática, né, é uma coisa que tem um efeito muito poderoso, né? Então é por isso que você consegue, sim, gerar esse efeito. Não sempre, mas algumas vezes você consegue sim gerar esse efeito, mesmo se você não for no papel o melhor cara que ela consegue. Okay? Então essa é a primeira coisa, né, na fase da atração, na fase de conhecer a garota, no começo, certo? Antes do sexo ou no comecinho, né? E depois disso, é claro, aí você tem o investimento emocional nela, né? Então você tem garotos que só falam, só saio com um cara que é 1,80 ou acima. Mas aí você tem 1,70, você aborda ela, você faz tudo isso certo, e aí na cabeça dela você tem 1,90, entendeu? Não, ele tem 1,90, ele tem 1,90. Não, claro que não. Tem sim. Ela acha que você tem 1,90, entendeu? Então, elas são criaturas emocionais nesse sentido, entende o que eu quero dizer? Então, se ela tem 1,60, você tem 1,70, pra ela você tem 1,90, entende o que eu quero dizer? Então, mesmo que ela tenha aquele checklist mental de que tem que ter 1,80 ou mais, isso acaba não importando dependendo do contexto. E é disso que se trata a sedução, de você explorar, não só aumentar o seu próprio valor, mas de você usar essa questão contextual toda que é muito característica da sexualidade feminina, que é muito diferente da masculina, né? Garota gostosa, bonita, em qualquer situação, vamos lá. É gostosa, tá disponível, vamos embora. Né? A gente é muito assim, as mulheres não são assim, né? E você entender isso, ser capaz de capitalizar nisso, é essencial. Então essa é a lição do podcast de hoje. Meus caros, continue com fome, continue com tesão. Qualquer dúvida, manda no Instagram ovelhanegra.br e eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau.